Vamos então começar. Eu inicio agradecendo esse convite e eu fico feliz também que o formato digital propicie nosso encontro para discutirmos direito. É uma satisfação. Eu agradeço demais ao professor Bernardo, ao professor Daniel, o convite. O tema, a gente discutiu algumas possibilidades na verdade, havia um viés etimológico nas pautas que orientam os trabalhos de vocês, pelo que me foi dado saber. Então, pensando em algumas possibilidades, eu resolvi propor essa temática da causalidade jurídica. Essa expressão é uma expressão técnica, em certo aspecto, mais profundamente metafórica, por outro. Essa se encontra originariamente na literatura do século XIX, na civilística alemã do século XIX, um autor chamado Ernst Zitelmann é apontado na literatura como referindo a essa expressão. Mas, no fundo, a temática toda da causalidade jurídica, ela remete a que a gente pode chamar a teoria do fato jurídico, que é algo que se aplica a vários ramos do direito, né? Direito tributário, direito civil, direito penal, toda uma lógica que, em última instância, é uma lógica de imperativos hipotéticos, portanto, de hipóteses que desencadeiam consequências e fatos que geram direitos, todo um modelo que estrutura, racionaliza e organiza discursos que são característicos de nosso afazer argumentativo profissional. A teoria do fato jurídico, a gente tem notáveis representantes disso no Brasil, esses, vamos dizer assim, representantes de uma civilística clássica, Ponte de Miranda, Marcos Bernardes de Mello, mas em todo o manual de direito civil vai ter lá um capítulo que seja sobre fato jurídico, a classificação do fato jurídico, uma definição dos fatos jurídicos, quase sempre associada a uma teoria da relação jurídica e dos direitos subjetivos, fazendo uma espécie também, de novo, modelização genérica do fenômeno jurídico com esse linguajar. Ah, Isso é o que inspira, por exemplo, a existência da parte geral no nosso Código Civil, no Código Civil alemão e em alguns outros tantos códigos civis que têm essas regras como espécie de panorama, de instância geral, né, de apreensão do fenômeno abstratamente, ou em suas condições, vamos dizer. Então, eu quis, se a gente vai pensar um pouco a etimologia, essa palavra me pareceu curiosa para explorar, essa expressão causalidade jurídica. Primeiro porque, por um lado, ela parece confirmar uma suspeita que eu tenho. Onde o adjetivo jurídico entra, qualquer coisa que ele qualifique, ele entra com um peso tal que ele perverte aquilo que ele adjetifica. Então, causalidade jurídica haveria de ser uma coisa bem diversa, realmente, da causalidade que a gente pensa simplesmente causalidade natural, digamos assim, que é quase uma redundância. Ah, A causalidade jurídica seria, de alguma forma, como a causalidade natural, uma correlação em que algo antecede a outra, em que algo desencadeia outra coisa. Algo produz um resultado, algo gera um efeito. Essa lógica de que há uma relação entre um acontecimento e um desdobramento que lhe é imputado é o modo como, tradicionalmente, o normativismo, a teoria quase padrão da nossa, do nosso, da nossa área, do nosso campo, se expressa. Né? E quando a gente estuda a teoria da norma, uma coisa como em Kelsen, e essa estrutura aparece no formato de se
algo, então outra coisa, uma estrutura de uma implicação, né, de um acarretamento, de um, a gente podia dizer também de um condicional, né, um imperativo hipotético. A teoria do fato jurídico diria que, satisfeitos os requisitos de uma hipótese descrita no antecedente da norma jurídica, desencadear-se-iam, por isso mesmo, os efeitos que essa estrutura de sentido, que é a norma, também estaria prevendo, ou, melhor, atribuindo a esses casos em que a hipótese se verificasse. Esse modo de estruturar essa representação não é uma coisa assim tão banal como pode parecer, é só um modo de apresentar, a ponto de a gente ter certos enfoques, e aí eu estou pensando, por exemplo, no Lorival Villanova, em que isso seria, de verdade, quase que a forma mental, forma cognitiva, a forma, digamos assim, do pensamento de conceber o fenômeno normativo. A norma, a estrutura de em si, então, normativo, dentro de um modelo como esse que Lorival Villanova tentava, exprime, na verdade, a intencionalidade de um ato de cognição que especificamente é voltado para esse acontecimento do mundo, não é? Para falar como você falaria, do mundo da vida, e é a experiência com normativa. A experiência com normativa nos acompanha naturalmente nos processos de socialização. Não é só no direito, mas começa até nos jogos da infância. As primeiras regras que a gente vivencia são regras de interação quase sempre, em algum sentido, infantil, lúdicas, né? A gente se inicia na brincadeira e é na brincadeira que a gente aprende os limites e os tempos e as regras, por exemplo, que é um jogo, se não um seguir de regras. Então, quando a gente fala causalidade jurídica, e é curioso, porque na nossa literatura brasileira, a expressão não teve. Ela está lá em Ponte de Miranda, sem dúvida, ela tá em Lourival Nova, mas ela não é um tema tão destacado, tão autônomo. É um aspecto de toda uma lógica que, inclusive, tem a ver com a imaginação de que as normas jurídicas incidem no tempo em que os fatos ocorrem. Né? É toda uma representação, toda uma modelização em que, dado o fato jurídico, daí decorre a incidência da norma correspondente, abstraindo um sujeito que operasse essa incidência. Ela seria atemporal, ela seria apenas conceitual, lógica. Né? Essa categoria da causalidade jurídica, que para nós assim ela não tem esse destaque tanto, na Alemanha ela teve de fato. Tanto que o capítulo inicial da Teoria Pura do Direito, que é um livro, digamos assim, ainda hoje, referência incontornável desse padrão de apresentação do direito, né? É exatamente um primeiro capítulo para dizer que, nas questões do dever ser, não se trata propriamente de um fenômeno como o fenômeno da causalidade natural, mas de outro, que é o fenômeno que ele designa a imputação. No original, a palavra seria Zurechnung, a atribuição. Então, quando se usa uma expressão curiosa para isso, você colore, não é, o acontecimento, atribuindo a ele uma significação e um desencadear de efeitos jurídicos, tudo ao tempo do acontecimento, como se o, o aplicador, não precisasse se fazer presente, de fato tomar uma decisão, inclusive hermenêutica, sobre se o que se deu na hipótese é o que se deu ou não. Bom, essa palavra, essa expressão, embora assim não seja uma expressão tão corriqueira, não é? Está lá em alguns textos, em algumas passagens, como eu disse, mas não era uma espécie de foco, digamos, teórico.
Curiosamente, e aí são reminiscências pessoais mesmo, dá um certo tom, vamos dizer assim, mais pé no chão das coisas. Quando eu iniciei no curso de Direito, nos idos de 1986, dois livros tinham saído no mercado, curiosamente por professores da Faculdade de Direito do Recife, lidando com o tema da assim chamada causalidade jurídica. Um era o livro de Lorival Villanova, que eu já referi, chamado Causalidade e Relação no Direito, 1985, e o outro era do meu pai, Torquato Castro, chamado Teoria da Situação Jurídica. Aí continuava, em Direito Privado Nacional. Esse título, embora esteja estritamente correto o título do livro do meu pai, ele não é muito indicador do que, de fato, o livro cuida. A palavra, a expressão situação jurídica, ela não tinha, e ainda não tem, muito enraizamento na cultura jurídica nacional, como ela talvez tenha na italiana, na cultura jurídica italiana, de onde ele buscou essa ideia de tentar um rearranjo da teoria da relação jurídica e, portanto, de alguma forma, a teoria da causalidade jurídica, com um vocabulário, digamos assim, com a possibilidade de corrigir certos defeitos ou certas dificuldades no modelo tradicional de teoria da relação jurídica, em que sempre se tenha sujeito passivo e ativo em toda e qualquer relação. Então, ele imaginou um sistema em que as instâncias de atribuição, como, por exemplo, os direitos personalíssimos ou os direitos reais, não seriam chamados de relações jurídicas, mas seriam módulos ou unidades situacionais em que a norma fixa a pertinência de alguma coisa a alguém. Alguma coisa podendo ser muita coisa, né? Inclusive coisas corpóreas, mas não somente. Créditos é um exemplo, mas também propriedade imobiliária, propriedade material, em seus vários formatos, definindo o que é de quem. Isso seriam situações jurídicas uniposicionais. E em outros lugares ele articula entre sujeitos um tipo de tensão específica em torno de uma prestação ou outro tipo de relação nesse sentido colaborativa, coordenadora de colaboração entre sujeitos, que ele chamava, aí era a situação jurídica relacional. Então, situações jurídicas atributivas, uniposicionais e situações jurídicas colaborativas, vamos dizer assim, que implicariam o clássico que a gente tem como paradigmático quando pensa, por exemplo, a relação jurídica obrigacional, em que sujeito ativo e passivo interagem. Né? Então, ele estava trabalhando um tipo de coisa característica da civilística, né? Da teoria do fato jurídico, e tentando com isso uma teoria geral da imputação do direito, mas com um olhar não tanto do direito como, digamos assim, comportamento que seria permitido ou proibido, mas como aspecto de uma partilha de riquezas, ou seja, o modelo era mais inspirado na ideia de atribuição do que de comando. E isso era uma coisa que se discutiu. O livro tem muito um aspecto em torno disso, uma espécie de recusa do modelo kantiano, do dever ser, do aspecto kelseniano, que na época era vamos dizer assim, o mais atual, se a gente puder usar esse paradigma para alguma coisa, quando pensa teoria do direito. Né? Esse paradigma, esse modelo de que o mais recente, de alguma forma, seja melhor, que não é muito. E era exatamente o ataque do teoria da situação jurídica, era nesse sentido, de que havia, havia no linguajar tradicional, que era o linguajar romano, do direito romano, algo que se perdia nessa releitura normativista.
E isso é todo um assunto que não dá para entrar aqui agora. E do outro lado, o causalidade e relação do Lourival Villanova, que era exatamente uma coisa coincidentemente nomeada, né? Mas com um ângulo totalmente diverso. Ali a gente vai ter, de fato, um normativismo neocantiano ousado a ponto de desafiar o próprio papa do normativismo neocantiano, que é o Hans Kelsen. Lourival Villanova, contrário à letra expressa de Kelsen, resolve recuperar a noção de causalidade jurídica, dizendo que não há nada demais em usar essa noção, que é formal, em vários campos do conhecimento, inclusive no campo do conhecimento jurídico. Isso é muito interessante e mostra, vamos dizer, uma segurança, né? De você apresentar uma ideia mesmo contra uma autoridade evidente e de uma maneira que, de fato, é aproveitável, né? Não há nada que possa, em princípio, realmente implicar essa proibição de uma ciência, numa modelização do aparato conceitual jurídico, né? Do universo jurídico, do mundo do direito, uma modelização do ordenamento jurídico, de um sistema mesmo que seja como o Código Civil, uma legislação, a gente vai ter esses aspectos em jogo. Então, Lorival tratava de causalidade jurídica muito nesse sentido de haver, e inspirado, claro, na teoria dos fatos jurídicos, mas haver uma, digamos assim, forma característica da nossa intuição, do ato cognitivo pelo qual a gente aprenderia o direito. E essa estrutura de uma hipótese que implica uma consequência, que desencadeia uma consequência, que se articula com uma consequência, em função da hipótese e da concretização da hipótese, na verdade, dando-lhe tempo, dando-lhe lugar, dando-lhe ocasião, espaço temporal, não é? No sentido de uma de um desdobramento, de uma repercussão. Então, o livro estava lá com os dois livros estavam lá referindo essa ideia de causa, de causação, de que uma coisa provoca outra coisa. E como o tema do geral da abordagem de vocês passa por etimologia, claro que quando pensei em etimologia, a primeira coisa que me veio é essa espécie de sinonímia, né? Sinonímia que você... não é uma sinonímia, é uma comum raiz etimológica entre causa e cousa, ou seja, coisa, não é? Algumas palavras entraram no direito, vindo de fora para o direito, como, por exemplo, pessoa, que parece etimologicamente tem a ver com o sentido de uma máscara antiga do teatro, e mais antigamente com o segundo ponto de Miranda, a informação que tem lá no Tratado de Direito Privado, vem do etrusco ferusso, que significaria já a própria máscara dos atores e a câmara acústica na máscara dos atores, que os gregos chamavam hipócritas, os que estavam lá, os atores com os seus papéis. Os atores sempre estavam mascarados e personificados nesse sentido desse mascaramento. Então, a palavra pessoa é uma palavra que veio de fora para dentro do linguajar jurídico e hoje é uma palavra central, né, na nossa concepção teórica das coisas. Mas a palavra causa e a palavra coisa, como a palavra também, a palavra obrigação, parecem ter feito o fluxo contrário, né? Elas são palavras que começam no direito. Obligatio é um termo bem técnico. E também ponere in causam
que o processo romano conhecia, né, a postulação, né, trazer a coisa, trazer o acontecimento como uma coisa inteira, como um, uma razão de pedir, vamos dizer assim, esse sentido que associa o fato e o acontecimento são muito centrais à experiência casuística romana, né? Porque daí veja que coisa curiosa, a palavra causa e o caso se associam no sentido que os romanos experienciavam e que eles exprimiam com essa expressão que está no digesto, né? Ex facto ius oritur, ou seja, do fato é que o direito é originado. E o aspecto central dessa relação entre fato e direito, fato e relação jurídica, fato e situação jurídica, toda essa modelização nesse sentido do automático, digamos assim, dessa lógica, faria com que a gente tivesse uma espécie de computabilidade, de computabilidade, de forma que, por causa da sequência dos acontecimentos e dos sucessivos, das sucessivas incidências, dos sucessivos colorir que se imprimem sobre a, a oportunidade do acontecimento, ou seja, as diversas interpretações que dão aos acontecimentos no sentido de eles serem ou não serem as hipóteses que as normas prevêem e, portanto, desencadearem ou não desencadearem as coisas que as normas, se a hipótese for satisfeita, devem desencadear. Todo esse jogo acaba sendo um jogo de construção semântica, de definição e de imputação de sentido. Sendo que o curioso, e aí vale para os dois casos, embora nos dois casos, talvez se eu dissesse isso, eu digo dois casos aqui, calma, eu estou pensando mais entre Pontes de Miranda e Lorival Menova em relação à teoria do fato jurídico e representação de antecedentes e consequentes, que não é exatamente o modelo que Torquato Pai, na teoria da situação jurídica, usa. A lógica não é tanto assim antecedente e consequente abstratamente, mas mais a construção situacional. Então, deixa ele de lado, mas entre esses modelos mais assim, tradicionais, vamos dizer, mais normativistas, né? Porque apesar de Pontes de Miranda não ser exatamente um normativista, existe no modelo em que Lourival Villanova construiu as coisas, que partem do normativismo keynesiano e da teoria do ato de conhecimento russeliana, apesar de ele ter, vamos dizer assim, um pano de fundo então, metodológico bem diverso do modelo de uma lógica tradicional, que é o modelo de Pontes de Miranda, eles se aproximam muito nisso de as coisas se apresentarem com uma temporalidade intrínseca, ou seja, as consequências jurídicas são coetâneas, elas são do tempo do acontecimento originário. Então, se alguém contratou no dia tal obrigou-se por causa mesma do contrato que realizou. Isso seriam as consequências do agir. Nesse caso aqui, veja, concebido independentemente do intérprete, do agir, na verdade, da operação normativa, que, num curioso sentido, se dá, claro, nenhum desses dois autores, aí voltar onde eu estava, vão dizer que não existe interpretação, mas é que o modelo que eles apresentam já desenha uma coisa feita à interpretação. Então, o fato jurídico é um antecedente que desencadeia as consequências normativas. Isso parece emprestar uma segurança, parece emprestar uma estabilização, parece emprestar uma previsibilidade, mas isso só depois que a gente já tenha interpretado e, nesse sentido, atribuído àquele acontecimento, e talvez outro visse diferentemente, o sentido de ser a hipótese dessa incidência e não a de outra incidência ou de nenhuma incidência. Ou seja,
todo esse esquema de representação do funcionamento da norma, da incidência da norma, do desencadeamento das consequências normativas ao tempo do próprio ato em que a norma rege por si só, automaticamente, e então, caracteriza toda uma construção imagética do fluxo temporal que mais ou menos coincide, digamos assim, com um porvir que acompanharia o tempo das próprias pessoas, né? Da própria experiência individual, da experiência histórica. Mas isso, de fato, é um proceder que encobre a instabilidade intrínseca do interpretar. E é por essa razão que Kelsen não se delonga tanto quanto Lorival nesse cálculo, porque parece semanticamente estabilizado, mas na verdade, ele encobre, ao parecer assim tão estável e não problemático, toda a digamos, instabilidade da própria interpretação, da própria construção pela autoridade competente na ocasião da tomada de decisão de um olhar que, por exemplo, conceba um, uma ausência no suporte fático, uma insuficiência no suporte fático, ou até um excesso no suporte fático, que por acrescer-se, descaracterizaria a identidade daquilo que a norma pressupunha como sendo hipótese de incidência. Ou seja, a gente só vai ver a lógica funcionando e parecendo um desencadear formal, etc., se a gente, né, interpretar. E esse interpretar pode nos levar a assumir que as coisas são outras e não aquelas que um outro intérprete concebe ao contemplar a série de elementos que estão reunidos ali na causa, na coisa, né? E aí é curioso, porque no lugar, a base desse de sentimento, desses dois livros, e aqui eu volto, esqueça um ponto de Miranda, eu estou voltando aos livros de 85. Ponte de Miranda veio porque, em Marcos Bernardo de Mello, quando a gente pensa em teoria do fato jurídico, pelo menos na literatura privatística da gente no Brasil, esses são, sem dúvida, os autores de referência, né? Marcos Bernardo de Mello e Ponte de Miranda, o segundo praticamente otimizando o modelo que o primeiro propunha, e o modelo que o primeiro propunha, Pontes, é, no fundo, o modelo da pandetística, né? Uma lógica classificatória tradicional e sem as implicações, digamos, neocantianas que estão no outro modelo, né? E, no fundo, Kant acaba sendo digamos assim, um divisor de águas realmente, né? No sentido dos dois livros, né? Porque o livro do meu pai sobre teoria da situação jurídica era profundamente um libelo anti-kantiano, no sentido de se entender o direito não como aspecto da liberdade individual, como era a definição de direito subjetivo no sentido de Winscheid, por exemplo, no sentido da pandetística tradicional, da uma teoria do direito mais convencional, né? A meu pai me impressionava muito naquele livro o linguajar romano, em que ius e res se aproximavam, não é? Ius e res, no sentido de que quem disputa o ius disputa a res, e a res é o que se atribui ao vencedor. Então, todo o modelo, aquilo havia nessa abordagem, a tradição romanista, sem dúvida, mas a tradição romanista vista aí já a partir de um ângulo curiosamente eclético, né? A gente tinha lá na mistura do livro Teoria da Situação Jurídica, e é curioso até porque hoje é o dia 9 de maio de 2024. Se meu pai fosse vivo, ele que evidentemente não poderia estar vivo, ele teria 117 anos. E esse livro é de 85. Ele escreveu esse livro com quase 80 anos de idade. E a proposta desse livro consistia no seguinte, em tentar entender uma continuidade com essa tradição romana como uma continuidade bifazeja.
E aí ele misturava alguns elementos. É muito importante, né, no abordagem que ele desenvolveu naquele trabalho, o afluxo da história do direito como foi concebida por Michel Villet, o professor de Sorbonne, não é? Um professor que morreu também por volta dessa época, meados dos anos 80. E ele era curioso, ele era um professor de história do direito católico, né? Com esse sentido, digamos assim, de uma erudição própria da tradição escolástica e pós-escolástica, mas era também fundamentalmente um jurista e um romanista. E a tese central dele é que o direito romano não se pode, isso seria realmente, ele tem razão nisso, é anacrônico a gente tentar pensar as categorias do direito romano de um ponto de vista neocantiano ou kantiano, norma como comportamento, como dever ser, como esse tipo de. Embora Pontes de Miranda ache que isso, a separação entre ser e dever ser, ele diz no Tratado de Direito Privado, era uma intuição que os antigos já tinham, quando ele vai falar em valer. Né? Mas Pontes, por exemplo, na teoria do fato jurídico dele, quando fala em validades e invalidades, distingue entre inválido e inexistente. Né? E jamais isso você viria em Kelsen, por exemplo, em que o inválido, a forma de não existir de uma norma é ser inválida. E não há duas categorias, o inexistente e o inválido. Na verdade, esses dois livros me impactaram de tal forma, e, na verdade, esses três, essa literatura sobre fato jurídico. Não é à toa que hoje eu me ocupo preferencialmente da disciplina de teoria geral do direito civil, que é Direito Civil 1, né? Introdução ao Direito Civil, ou seja, parte geral do direito civil. E essas coisas vêm me afligindo, fizeram parte do meu aprendizado e da minha reflexão a vida toda, né? A minha tese de doutorado, precisamente, também vai por um aspecto disso, desses estudos, né? Orientado pelo professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, eu procurei investigar a teoria do ato inexistente. E a pergunta da tese, que era o título, né? O título é A Pragmática das Unidades. Não, o título é Pragmática das Nulidades, a teoria do ato inexistente. E a pergunta da tese era: existe o ato inexistente? Que já em si era uma pergunta meio pulha, capciosa e irônica. E eu tento demonstrar naquele trabalho, nesse meu Pragmática das Nulidades, eu tento, no fundo, responder esse problema do modelo, dos modelos em geral de representação, digamos, lógico, conceitual, do fenômeno jurídico, né? Teoria do fato jurídico, a norma como juízo de imputação, ou como proposição normativa também, assim, com esse mesmo desenho, todas essas coisas formais e complexas e que são parte da teoria geral do direito civil. Então, eu fiz um trabalho tentando mostrar que as teorias certamente constrangem certos aspectos, mas elas também são construídas, a teoria jurídica, né, são construídas de tal forma que elas são manuseáveis. Então, você tem como criar, por exemplo, por meio de regras de calibração, como argumentos a respeito da boa-fé ou da segurança jurídica, qualquer que seja o modelo, em função do uso dessas regras de calibração, ele gera resultados que se podem modalizar, adaptar-se. Como, por exemplo, quando a gente adota, comparando por analogia, no nosso sistema de teoria, nosso modelo de controle de constitucionalidade, que a gente opta por um modelo como é o americano, distinto do modelo austríaco, na medida em que ele é, em algum sentido, ontológico, ou seja, a inconstitucionalidade é intrínseca, inata, ela vem junto com o fato, digamos assim, né? Como no modelo da teoria do fato jurídico e da causalidade jurídica, a temporalidade se representa. E não como na modelização da Constituição austríaca, em que não há, porque isso era uma das frases mais, era um dos postulados mais famosos de Kelsen, né? Não há leis inconstitucionais, não, as leis não podem ser
em si inconstitucionais, elas são inconstitucionalizadas pela decisão de alguém. Elas não podem ser, não há um sentido intrínseco de norma nenhuma, então todas elas precisam ser, digamos assim, significadas na ocasião, né? Aí, nesse aspecto, há uma curiosa e surpreendente coincidência, porque no Teoria da Situação Jurídica e Direito Privado Nacional, meu pai adota essa ideia de que a norma só se constrói na decisão concreta, ou seja, ali, digamos, na sentença, na hora em que vamos frigir os ovos. E, nesse sentido, se a norma só se constrói para lá, toda a construção do anterior é projetada, como, no fundo, acaba sendo uma consequência do modelo kelseniano e que, desenvolvendo os trabalhos de Dorival Villanova, o professor Paulo de Barros Carvalho ostensivamente propôs. Ou seja, não há fato jurídico antes de uma autoridade que o constitua por uma decisão hermeneuticamente fundada. As coisas não são em si por si, mas constroem-se, né, dentro do contexto certamente, de uma expectativa de razoabilidade qualquer, porque podemos muita coisa, mas esse, esse fio também se parte, né? Nem tudo se pode dizer. A linguagem tem maleabilidade, mas ela não é infinitamente maleável. Mas, preponderantemente, se trata de exercício de força e de violência simbólica, de dizer, em última instância, é um exercício na hermenêutica pelas autoridades que decidem, né? É o exercício do um poder quase divino na nossa, na verdade, o poder que na nossa religiosidade é atribuído ao poder divino, que é o poder de dar nome às coisas, né? Deus nos teria como uma graça especial dado esse poder. E, de fato, quem diz o que as coisas são, por exemplo, se são lícitas ou se são ilícitas, são conformes, se são desconformes, se são constitucionais ou são inconstitucionais, por mais que a gente espere que haja razões, causas e coisas que determinem e impliquem e constranjam e vinculem, de fato, tanto o modelo do normativismo kelseniano como o que lhe concorria, então, nas teorias jurídicas da primeira metade do século XX, o decisionismo smithiano, todas elas, de certa forma, levam a essa ideia de que manda quem pode, obedece quem tem juízo, o sentido das coisas vai vir por quem possa determiná-los, e não por quem queira. Essa coisa de não há leis inconstitucionais também, para a nossa teoria do fato jurídico e das relações de implicação e desencadeamento, significa também que não há nada nulo, nulidade absoluta clássica, não faz sentido no modelo kelseniano. Tudo é anulável, apenas anulável por uma decisão que se ainda vai tomar. Esse anulável podendo ser retroagente ou não. Ou seja, ex tunc ou ex nunc é uma decisão que se vai tomar e que pode também ser antecipada na norma geral, mas que precisa ser fixada, se não na norma geral, na norma no caso concreto. E isso me leva a mais um aspecto de querer, então, trocar nessa situação, porque a ideia de uma partilha, de uma atribuição, por um lado, do dar a cada um o que é seu, do recuperar, o modelo em que o direito é uma atribuição, o direito é uma coisa, em comparação com esse outro paradigma. No fundo, nas duas situações, o que a gente está tentando é uma construção, uma modelagem semântico-sintática, não é, que indique uma coisa que é muito característica da necessidade de legitimação do discurso jurídico, que é a sua neutralização. Uma decisão ela é propriamente jurídica quando ela é vinculada, quando ela não é arbitrária, quando ela é, de alguma forma, isso é que é o curioso, correta. E tanto a teoria do fato jurídico no modelo tradicional, a causalidade jurídica como ponto que Miranda a concebe, quanto a teoria
de Lorival Villanova, já flagrantemente normativista, kelseniana, russelliana, com seus aspectos construtivistas, como agora a gente costuma chamar, em função da maneira como a escola do professor Paulo Barros Carvalho se também designa, e corretamente. Então, a gente também, nesse caso aí, como em última instância, na teoria da situação jurídica, modelo uniposicional ou relacional, que seja, tudo, em todas essas situações, e sempre de novo, em cada uma delas, a interpretação está encoberta, porque o que se, não eliminada, não é isso que eu estou dizendo, mas na apresentação encoberta, porque o que se quer mostrar é uma espécie de estabilidade, vinculatividade, necessidade, porque as próprias fontes romanas, de certa forma, mostravam essa, não vou dizer confusão, mas essa convergência. Opinio iuris, ou seja, aquela opinião, aquela sensação de que alguma coisa, alguma prática, alguma determinação, ela é de direito, que ela é conforme ao direito, que ela é também uma opinião de que ela é necessária. Então, os romanos falavam, quando, por exemplo, se referiam ao costume, definiam ele como uma reiteração, que é o elemento objetivo, imemorial, em relação à qual se tem a reiteração de um comportamento, em relação ao qual se tem uma opinio iuris, ou, e é como eles também diziam, e é perfeito sinônimo, uma opinio necessitatis. Então, por exemplo, que haja o costume de um aviso prévio para uma relação jurídica é, é, que esteja estabelecida por prazo indeterminado, o costume de se estabelecer um aviso prévio, mesmo que não legal, desenvolve-se numa prática comercial determinada e logo é regra porque se acredita de necessidade ou de direito ter-se essa, digamos, essa possibilidade de dar um tempo antes da ruptura, antes do exercício, antes do desencadear dos efeitos do exercício do direito potestativo de sair da sociedade por tempo indeterminado, da relação jurídica por tempo indeterminado em geral, né? Então, o que esses modelos, sejam eles... E aí, só para terminar, aí é curioso também, pensando... E eu preciso dizer, a minha tese de doutorado, examinando se existe o ato inexistente, na verdade, queria mostrar o aspecto construtivo metafórico desses linguajares e eu acabei deparando com a curiosa constatação de que há uma variação na própria ideia de temporalidade do fenômeno jurídico nas duas coisas, né? No modelo, vamos dizer assim, em que tudo é constituído pelo decisor agora, mesmo quando ele retroage, que é o modelo kelseniano, Lorival Villanoviano. Lorival Villanova menos, porque isso é, é mais específico de Paulo Barros Carvalho, né? Embora não é propriamente incompatível, porque isso, embora Lorival não dê muita ênfase nisso, isso é totalmente Kelsen, né? É a ideia de que não há normas, não há leis inconstitucionais, é porque uma lei não pode ser inconstitucional antes de ser interpretada pela autoridade competente. Se você tem uma interpretação diversa, e toda lei vem já construída, vamos dizer, com uma pressuposição de validade da autoridade que era competente, se era competente, ao instituí-la, não é verdade? Então, a gente tem esse aspecto de uma presunção de validade que está sempre em jogo quando a gente pensa no sistema normativo, no sistema legal, como pensamos os que a gente representa no Estado democrático de direito, ou no direito contemporâneo, digamos, direito constitucional, com normas hierarquizadas e etc. Então, essa temporalidade ela é diferente num e no outro caso, porque, como eu disse, no modelo tradicional de teoria do fato jurídico, em que os efeitos, digamos, que a norma desencadeia se dão então,
não é? Ex tunc, o tempo corre do fato jurídico para o decisor, e corre já constituído, e o decisor percebe passivamente, declara e não constitui isso. No modelo, esse é um tipo de fluxo em que o tempo do direito correria paralelo ao tempo das vidas humanas. E no outro, não. Se o decisor constitui o fato jurídico, então há uma retroação flagrante, uma metafórica, uma construção que assim parece dizer de outro mundo, mas que na verdade constrói do mesmo jeito estabilização e temporalidade, fluxo, que é, de novo, uma função retórica dessa necessidade de legitimar a decisão como vinculada, como objetivamente fundada, como não arbitrária, como não é, abusiva, como conforme, digamos assim, aos poderes e à ocasião que os controles exigem e suscitam. Então, esse tipo de olhar não é mais o olhar de quem faz a teoria como era ela e se esforça por mais ou menos como Ehrendt dizia naqueles textos que ele fez jornalísticos, contos de Natal, Bromas e Veras, como foi publicado numa edição argentina famosa aqui que circulou muito no Brasil, o sério e o jocoso, como João Maurício Adeodato traduziu isso. E Ehring dizia, é mais um dos aspectos da nossa habilidade de estabelecer distinções categoriais e ficar dividindo os acontecimentos classificatoriamente entre espécies e subespécies, subespécies, etc., é o que caracterizaria, segundo Ehrendt, nesse texto meio deboche, o excelente jurista é a sua capacidade de distinguir e, portanto, de estabelecer diferença onde ninguém foi antes capaz. E quanto mais ele puder repartir um fio de cabelo longitudinalmente, mais precisa for a lâmina dissecatória desse saber, mais eficiente digamos, competente seria esse jurista, né? A gente já não está procurando isso porque a gente vê o quanto, de certa forma, a argumentação jurídica construída dessa forma, ela é feita para estabelecer um ambiente de persuasão em que transpareça esse ótimo de objetividade, de cognição, de estabilidade e suas implicações em termos de controle. Porque se é cognoscível, é também corrigível. E é o que a gente pretende fazer toda vez que a gente pensa num sistema em que se admitem recursos e se admitem razões, né? Fatos, relações, recursos e razões, todos coimbricados nesse construir de um mundo de desencadeamentos discursivos. Então, a gente usa o reconstruir metafórico com o intuito de ver a uma certa distância, com um certo estranhamento, com um olhar hermenêutico menos engajado e mais desconfiado. E é por isso que a gente pensa, dentro dessa tradição, a partir do ângulo metafórico, do estranhamento metafórico, que a gente está fazendo algo a partir dos esforços de compreensão do que é de verdade histórica e empiricamente a retórica nossa de juristas. Então, acho que com esse apresentar, eu completo meus 50 minutos e me ponho à disposição aí as perguntas que vocês queiram encaminhar. Obrigado pela atenção. Professor Torquato, desde já agradeço muito a sua fala inicialmente. Vou abrir já para as perguntas dos alunos e queria eu mesma fazer uma primeira provocação para te ouvir a partir da sua fala. Vamos para me apegar especificamente ao tópico da temporalidade, né? Que me pareceu na sua fala lhe preocupar, lhe
lhe despertar grande atenção e interesse nas suas preocupações de pesquisa, né? Como ficaria essa preocupação da temporalidade da norma, e aí tentando até fazer uma espécie assim de cotejo, de comparação entre os estudos em Lorival e também em Kelsen, né? Pensando nessa temporalidade para dialogar, por exemplo, com um livro mais recente do professor Tércio, que é Superando o Conceito Tradicional de Norma, que saiu tem pouco tempo pela editora Medina, e no qual ele nos fala da ideia de instrução ou de microinstrução no lugar de norma, dialogando com as novas tecnologias, dialogando com as transformações que a teoria do direito está já percebendo, não é que vai perceber, mas já está percebendo por conta, entre outras coisas, da inteligência artificial, da lógica algorítmica, né, da mineração de dados, e que está sendo inaugurado desde então, desde, a gente poderia colocar assim, desde do início dos anos 90, com a inserção da internet cada vez mais na lógica da nossa vida atual, né? Então, ele ali coloca mais especificamente, eu diria, no último capítulo desse livro, né? Essa questão da instrução, da microinstrução, e como é que o senhor vê o problema da causalidade jurídica, especificamente no que toca à temporalidade, nesse cenário de microinstrução e inteligência artificial. O que é que o senhor tem pensado sobre isso? Eu acho que esse aspecto que ele traz por esse viés, de certa maneira, na minha reflexão, se ocupa na ideia de que a principal fonte do direito, diversamente do que o formalismo da teoria das fontes clássicas, por exemplo, o modelo de teoria da norma, por exemplo, introduz, é que a principal fonte do direito não é senão a doutrina. A gente, no modelo que a gente estuda, a gente vai dizer que é a fonte do direito, e a kelsenianamente falando, veja, Kelsen não usa a expressão direito. Ele recusa essa expressão por ser ambígua. Mesma coisa Luhmann. Luhmann também não usa fonte do direito. Fonte do direito é metafórico demais. Mas a gente tem uma teoria das fontes do direito no sentido de que está implícito que é a autoridade estatal, no modelo kelseniano, é que constitui a norma. Ela constitui a norma instanciando uma decisão, e essa, no sentido dessa sua decisão, Kelsen diz, é a própria norma. Então, a norma é o sentido de um ato de vontade, como ele define uma norma. Mas não um ato de vontade qualquer, porque é preciso que seja o ato de vontade de uma autoridade competente. Então, isso é uma norma. Então, você pensa que você apanha a origem do direito nesse fenômeno. Mas a verdade é que isso é uma descrição oca do que acontece. E o que realmente acontece, que induz esse ou aquele conteúdo, são essas construções semânticas, que, no caso, a gente vê já representada na ideia de uma hipótese de incidência, de uma espécie de suporte fático que se considera interpretativamente, hermeneuticamente. Não é? Então, essa ideia de que, digamos assim, o conteúdo e não a forma exterior é que, em última instância, está em jogo, é essa inversão que o professor Tess está fazendo. Porque essas micro-orientações elas vão determinando o sentido das coisas. Elas vão construindo o que as coisas, como as coisas se apresentam. Elas vão construindo os aspectos de um todo que se vai. Então, por exemplo, a gente pede a uma inteligência artificial que ela resolva um caso, ela não vai pensar nada dessas coisas que o modelo kelseniano supõe que se pense quando se vai aplicar uma regra de direito. O modo como ela apanha e aprende é totalmente diverso à inteligência artificial e ainda assim ela produz resultados que a gente se surpreende, inclusive. Então,
E realmente esse modelo de norma como unidade totalizante do fenômeno perde um pouco do seu sentido mais impactante. As coisas se decompõem numa estrutura de significação muito mais fragmentada e muito mais complexa. E aí, nesse meu sentido, no sentido que eu estava pensando, veja, é, é essa, essa, esse compartilhamento de certas formas metafóricas é mais importante do que propriamente as estruturas lógicas. Essas formas metafóricas, eu quero dizer, a ideia de que a gente tem vamos dizer assim, um que dado que funciona, ou seja, o ordenamento jurídico, isso tem uma função retórica fundamental. Essa função retórica não perde sustentação quando no ambiente ela já não corresponde ao tempo próprio das expectativas. De verdade, a gente tem a construção de consciências por meio muito mais sutis e a construção de verdades de forma muito mais insidiosa. Pensar no valor da cultura jurídica, porque veja certas situações. Por exemplo, que são consequências do Estado democrático do direito, que são difíceis de você explicar normalmente ao leigo, que são como se fossem assim aspectos de quão peculiar e surpreendente é a própria cultura do direito, né? Doutrinariamente falando, a gente está treinado a pensar que um agente de Estado democrático de direito deve garantir direitos fundamentais no desempenho de suas atribuições. Então, a gente vê todo um pensamento sobre, por exemplo, funcionamento de polícias, que quando você tem um investimento em educação jurídica e em direitos fundamentais, tem um certo desenho diverso do que, digamos assim, o ressentimento da violência menos refletido concebe. Então, enquanto que uma pessoa sem educação concebe a relação entre polícia e criminalidade como guerra, quando a gente educa para o Estado de Direito, a gente ensina e persuade, principalmente, doutrinariamente, que a diferença específica do Estado democrático de direito é que ele é o único que, primeira coisa em relação ao abordado, ao invés de puni-lo, o confere, atribui direitos. Então, a primeira coisa da abordagem policial é essa pressuposição de haver direitos do abordado, não é? E a obrigação policial exatamente é advertir quanto a isso. Inclusive o direito de ficar quieto, de não produzir prova contra si, que nosso ordenamento garante, etc. Então, essas coisas são persuasão fundamentalmente doutrinária. E é nesse sentido, vamos dizer, material, que as coisas, no fundo, lastreiam-se, não na autoridade só. Então, por exemplo, você tem coisas bem difíceis hermeneuticamente de se consolidarem, coisas até, de certa forma, eu diria, quase ironizando um vocabulário que é schmittiano, milagrosas, né? Certos milagres hermenêuticos, vamos dizer assim, se a gente quiser, ou certas conquistas, vistas por outro lado, porque de fato são conquistas emancipatórias, pensando de um ponto de vista liberal, político, liberalismo político, né? E de liberalismo individualista. Eu quero me referir assim nesse rodeio todo ao fato de que, por unanimidade, uma hora, 11 ministros do Supremo Tribunal Federal convergiram em entender que as uniões estáveis ou homoafetivas eram constitucionais. Isso é um fenômeno surpreendente. Repare que a sociedade ela é quantitativamente dividida em relação a isso. E ali, embora dessem razões bem diversas, os 11 convergiram
em garantir, porque eles partem do pressuposto de que o indivíduo é a referência. O indivíduo e as garantias individuais são o lastro da construção de uma democracia. E, portanto, nesse sentido, você vê que é essa a razão pela qual eles concebem a família e as relações familiares como um direito do indivíduo, e não certo modelo de família como sendo previamente correto e imponível a qualquer indivíduo, em qualquer situação, com qualquer orientação sexual. Então, você vê que, porque o ponto de partida e o peso é do indivíduo, a solução foi a que foi. Mesmo que os decisores fossem também, eventualmente, até religiosos, e tivessem balizas cristãs até. Mas ali era uma questão que se aparecia como uma questão técnica. Direitos e garantias individuais que não se podiam negar sem se contradizer valores muito elementares sobre a saúde psicológica, o desenvolvimento de afetividades, de intimidade, de espaço em comum, de apoio recíproco, de sociabilidade. Ou seja, conceber que as pessoas se identificam amorosamente, inclusive em relações homoafetivas, e que isso é elementar para o desenvolvimento da personalidade, dos direitos da personalidade, das aptidões. Tudo isso é construção que vai na retórica da doutrina. Então, essas informações materiais, esses conteúdos, vamos dizer assim, esses memes doutrinários, eles também são fragmentos que se vão assentando na consciência. Só que hoje a gente não apanha isso mais muito no livro de doutrina ou na sala de aula, mas nesses fragmentos é, 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 de alta tecnologia que nos invadem por esses roteiros inusitados de hoje, né? Mas eu acho que, basicamente, a reviravolta que o professor Tess está mostrando nisso, em teoria da norma, olhar para onde se compõe, vamos dizer assim, o colorir da semântica da coisa. Como é que as coisas ganham o tom que elas têm hermeneuticamente? E não manda quem pode, obedece quem tem juízo, que é auseniano ou schmittiano, entendeu? E Schmitt estava certo a certa altura quando ele dizia, olha, esse normativismo, em última instância, é um decisionismo disfarçado, né? E é isso mesmo que era. A julgar pelo último capítulo da Teoria Pura, no qual o próprio Kelsen admite que é impossível alcançar a dita resposta É isso, correta, eu isso, concordo isso. totalmente contigo, sem problema, mas assina embaixo absolutamente. Bem, eu queria ouvir o professor Cristiano Araújo Luzes, que está aqui nos dando a honra de participar. Professor, fique à vontade para fazer uma pergunta ao queridíssimo professor Torquato, e depois eu passo a palavra aqui para quando me transmitir uma pergunta do aluno Flávio Miranda. Obrigado, professor Bernardo. Professor Torquato, prazer falar de novo com você. Assisti novamente tua aula. Prometi ao professor Bernardo que eu faria pelo menos uma pergunta hoje. E eu fico me perguntando, professor, se a causalidade, da forma como você descreveu aqui, no Lourival Villanova, né, em Pontes também, ela talvez não encobre também uma lógica dos fins da decisão. A gente pensa a causalidade como uma espécie de pré-determinação das causas e dos efeitos, né, que a gente pretende imputar. Mas talvez a gente possa pensar nas causas também como uma espécie de reflexão sobre os fins adequados. Ou pensar na causa adequada para esses efeitos de alguma maneira, pensar numa lógica não do dever, mas na lógica dos fins, né? E aí eu lembro, professor, quando a gente fala de causalidade, eu lembro de uma obra recentemente traduzida de Hans Kelsen, não tão lida, Law and Nature, Direito e Natureza, que é um ensaio de antropologia filosófica de Hans Kelsen, que tem uma tese um tanto inusitada de que a causalidade jurídica antecede historicamente a causalidade natural. Então, a ideia de causalidade natural que alimenta as ciências vieram culturalmente antes da necessidade dos homens de atribuir responsabilidade aos eventos, né? E, portanto, a imputação vem antes da causalidade nesse sentido, né? Então, a causalidade jurídica, esse predicado jurídico
que viria com certa estranheza a pegar emprestada a causalidade natural, na verdade, na perspectiva de Kelsen, é as aversas, né? É a necessidade que a gente tem de encontrar E responsáveis isso para... está correto mesmo, porque isso, veja, tem a ver, inclusive, com aqueles elementos de etimologia que eu tinha indicado. A palavra causa acaba transbordando da experiência jurídica do ambiente discursivo romano, né? É. E não é inteiramente original em Kelsen, né? Isso está em Nietzsche também, né? Quando fala nossa Sim. necessidade de investigar as causas e motivações para os eventos da natureza, vem de uma necessidade nossa atávica de investigar a culpa, né? Quem é o culpado por esses acontecimentos, né? É sempre essa pergunta que está em jogo. Portanto, tem E isso algo também, de novo, faz todo sentido na nossa compreensão de quem, muito mais do que o quê. Primeiro a gente procura quem, porque nossa cognição é muito ligada ao outro, mais do que às coisas, né? A gente perfeito, tem sempre esse aspecto e que levar em consideração isso. né? Mas continue Até aí. porque, até porque, aproveitando esse parênteses, a relação com as coisas tem essa perspectiva individualista que você descreveu, né, do direito É, moderno. A relação com o outro já tem uma outra perspectiva que remete mais à isso. antiguidade, né? Então, o quem vem primeiro do que o quê É, dessas coisas. né? Perfeito. E para arrematar minha pergunta, então, professor, isso mostra que há algo de sempre arbitrário na causalidade. Muito embora o esforço pontiano e de professor Lourival Villanova de tentar amarrar a causalidade em termos de certeza ou de controlabilidade, ensinar o nosso raciocínio como se houvesse uma temporalidade. Tem sempre um fato que antecede uma consequência jurídica. Mas talvez não seja bem assim. E aí eu pergunto, fazendo uma distinção, mas não uma distinção operativa ao modo do jurista, como você descreveu, mas tentando filosoficamente entender como funciona a argumentação jurídica nesse sentido, fico pensando se a causa, né, ela não tem, primeiro, uma função hermenêutica, no sentido de pensar, essas são as causas adequadas para esse fim que eu desejo, né, para essa consequência, efeito jurídico que eu desejo, né? E, portanto, eu interpreto a causa pelo efeito jurídico, pela eficácia jurídica, e não o contrário, né? E se não tem um sentido de causa efetivamente como um fim, né? Ou seja, eu tenho razões razoáveis para imputar aquilo que se pretende imputar. Eu lembro que a noção de causa aparece também no direito tributário, numa doutrina relativamente esquecida, que é a causa do tributo, né, acho que até a década de 60, 70, se falava em causa de tributo, esse assunto está voltando. Mas a causa do tributo é muito diferente do que o professor Paulo Barros Carvalho fala a partir do Lourival Villanova. A causa do tributo não é a hipótese de incidência, o fato gerador delimitado pela lei. A causa de tributo tem mais a ver com as razões econômicas. É quase como se eu me perguntasse, bem, eu tenho por que cobrar imposto aqui? Por qual razão? Que justiça eu estou realizando? Então, minha pergunta é um pouco nesse sentido, se a gente não poderia pensar a causalidade como sendo uma forma da gente encobrir os fins que necessariamente a gente precisa investigar, se a gente não poderia argumentar o direito através dos seus fins nesse sentido, sair de um direito do dever para um direito da teleologia dos fins. É curiosa essa sua colocação e faz pensar, mas o que você trouxe aí, referindo o direito tributário, é uma noção de causa que também retorna à, à lógica do direito romano, da jurisdição do ius civile e também do ius honorarium, da construção jurisprudencial e da própria lei, né? Porque, veja, esse sentido de causa que você está falando é também o sentido que a civilística usa, esse, como você referiu do direito tributário, que a civilística usa para falar de causa do contrato, ou causa do negócio. Então, você teria negócios causais, e negócios causais são negócios em que você lastreia a operação nem ter acontecido algo que o fundamenta. Então, esses são negócios causais. E haveria, ao lado desses, e isso é muito interessante para o direito
empresarial, para o direito comercial, haveria títulos abstratos, negócios abstratos não causais. Então, você tem, por exemplo, os títulos de crédito e toda aquela técnica que a gente tem que lastreia e não lastreia. Então, o título circulou, no momento ele ainda resta causal. E se houver vício na causa, o título pode ser invalidado. Mas depois que ele circulou, a causa fica eliminada e o título é executivo abstratamente. E até que ponto a gente dispensa isso? Veja, isso é uma porta aberta para o controle, como você falou, para a finalidade. Porque exigir que tenha causa é exigir que tenha sentido econômico, que tenha uma certa correspondência. O tributo tem sua causa no sentido de que o Estado tem uma contraprestação, ou antecipa uma prestação, ou tem um elemento econômico que é correspondente a, né? Então, tem um toma lá da cá que balanceia, não é verdade? Então, a gente tem situações em que, porém, por razões técnicas, a gente ganha eliminando a causa, né? Então, é interessante, sim, uma letra de câmbio ter uma funcionalidade abstrata e não se poder discutir se o negócio que originou a emissão é válido ou inválido. Isso gera praticamente um paralelo da moeda, meios circulantes que se autonomizam como bens e coisas e até, em certo sentido, se enredam em novas causas, né, de negócio. Entende? Então, a gente tem um aspecto que, do ponto de vista da economia mesmo, da funcionalidade econômica do direito, é muito importante. Essa multiplicação das coisas que simbolicamente ganham valor. Né? Porque você tem, por exemplo, o crédito é uma antecipação do futuro. E esse crédito pode ser lastreado abstratamente ou causalmente. Ele é mais instável e mais controlável e menos seguro se ele é causal. Porque eu vou proibir o enriquecimento sem causa. Veja que é difícil a gente entender exatamente o que é causa, mas não é tão difícil entender o que é sem causa, enriquecimento sem causa. O sem causa é meio que flagrante, enquanto que explicar a causa positivamente é como aquela história da temporalidade no argumento keynesiano, kantiano. Quando eu tento dizer o que é, isso na verdade é uma referência a Agostinho, acho que é Santo Agostinho que diz isso, quando eu tento dizer o que é o tempo, eu já não sei mais dizer. E é um análogo disso aí também. Causa é uma coisa dessas, que é tão raiz, que é tão... porque, veja, a causa também, nesse outro sentido, ela introduz o Metáfora sentido de... absoluta. Metáfora absoluta, no É, sentido de, né? é uma metáfora absoluta, exatamente, é a metáfora absoluta. A metáfora causal é a metáfora absoluta nesse sentido, dela não se permitir reduzir a uma definição precisa e estável. Né? É isso, então, isso completa esse panorama. Não é distinto, mas é um outro aspecto da mesma coisa. Da amarração, da vinculação, da justificação, do não arbitrário. O curioso é que a gente queira ter um título arbitrário, um título que vale por si, pela cara dele. E aí a gente tem a cartularidade, a autonomia e esses outros fenômenos que o dinheiro encarna cabalmente, né? Rasgar dinheiro não é igual a rasgar um contrato de locação, que por sua vez também é diferente de rasgar uma promissória. Então, não é a mesma coisa nenhum desses três casos. E isso tem a ver com essa autonomização que a gente, na verdade, empreende quando a gente sofistica aquilo que a gente considera autonomamente como direito subjetivo, como coisa que está em jogo no mercado, né? Garantido pelo direito. Professor Daniel Oitavém, quer fazer alguma pergunta? Participar? Professor Oitavém é o nosso coordenador aqui do PPGD, professor Torquato. Ah, que bom. Oi, Bernardo. Por enquanto, não, mas eu faria as considerações no momento correto, a não ser que nenhum dos outros alunos queira fazer alguma consideração agora. Queria ouvir os alunos, mas, se for o caso, os alunos não fizerem, a gente faz os comentários. Não lembro se o professor Torquato lembra, mas eu lembro, professor Torquato, você estava na banca do concurso de titular de civil há alguns anos aqui na UFPA, correto?
E o professor Leandro foi aprovado, nosso colega aqui no programa. Eu estava como membro na congregação, fiquei acompanhando o concurso, que precisava ter alguém na congregação que fiscalizasse, digamos assim, o que estava acontecendo lá, Sim, sim. acompanhasse a atividade no fim de semana. Até que a gente conversou um pouco. E lembro também, É professor, verdade. Agora, que lembra? ano foi aquilo, hein? Aquilo faz. Aquilo faz bastante tempo, professor, acho que foi 2016. Isso mesmo. 16 ou 17, acho que foi 16. Eu tinha pouco tempo que tinha tomado posse aqui em Direito, que antes era da faculdade de Filosofia, fiz outro concurso, vim para cá. E também, professor, você teve numa banca lá em 2005, não teve num concurso aqui? Quando eu era estudante ainda. De Viles, não foi, não? Exatamente. O professor Vires passou em primeiro, o professor Paulo Bezerra passou em segundo. No fim das É, contas, os dois tomaram posse. Eu era estudante, professor. Eu era estudante de terceiro semestre, acompanhei aquele concurso, né, eu me ali. lembro que o presidente era Everaldo Brito, ele estava organizando tudo. O professor É, Brito estava em cabeça. exato. Uma arguição Muito pesada do bom. professor Edivaldo, que eu lembro que a gente ficou, rapaz, que Pô, era o arguição professor é essa Edivaldo do Brito. professor Edivaldo? Ele ainda botou o cara na parede. Você vem mesmo aqui para trabalhar? Vem? Pois é, aí Muito hoje, bom, muito bom. o professor Edivaldo está aqui ainda, nosso colega aqui, todo dia, toda E semana, aqui, estava na comissão do código. Você viu lá, tá, né? tá, Muito bom. dá aula toda segunda-feira aqui, religiosamente, 18h30, ele está aqui na sala de Graças a autoestudo do Deus. Liberdade É. agora, Que tá bom, que maravilha. orgulho. Professor Torquato, queria te perguntar, já aproveitando a pergunta do professor Cristiano, né, sobre a questão da causalidade, né, e da questão da causa do negócio. Vou pegar um exemplo até mais concreto para descer para alguns alunos. Às vezes o pessoal discute essa questão da causa pensando na possibilidade de que um negócio eventualmente deixe, aí vai entrar a discussão de qual plano seria afetado, mas que não se dê continuidade ao negócio na hipótese de alguma circunstância essencial para que aquele negócio tenha sido constituído, deixe de existir. Então, às vezes é um exemplo que às vezes a doutrina dá, né? Sujeito, muito aqui na Bahia, o sujeito alugou um imóvel para acompanhar o carnaval no Campo Grande. E aí, por qualquer razão, não vai ter carnaval no Campo Grande este ano. Aconteceu algum elemento que impediu que exista o carnaval. Mas este elemento não impede que o sujeito habite o imóvel durante o período da locação. O que significa que não é impossível, faticamente, que o negócio tenha continuidade. O que é impossível, faticamente, é que a locação se preste àquele propósito que o sujeito, né, tomou como inspiração para fazer aquele negócio. E aí, eventualmente, surge o conflito, né? O sujeito diz, eu não quero mais essa locação, quero desfazer o negócio. E o outro diz, não, mas você pode habitar o negócio. Se você alugou por conta do carnaval, é problema seu. E aí surge uma questão que é a contingência, né? Vem um fator contingencial, né? Que, na verdade, para alguns, talvez quebrasse, né, essa cadeia de causalidade de propósito negocial por conta de um evento novo. Né? E outros diriam, não, mas isso não está, por exemplo, colocado no instrumento do contrato. Então, eu não tenho como considerar que essa é uma causa para desfazer o negócio. Né? Então, eu queria que você pudesse discorrer um pouco sobre um exemplo como esse, até para a gente deixar um pouquinho mais concreto para os alunos que talvez não sejam muito, digamos, afeitos ao direito privado, tenham tanta familiaridade quanto a gente tem, com os exemplos que a gente vai lá para o Sim. direito privado. Eu também dou aula de civil, então esse tipo de exemplo Pronto. me anima. Ótimo, ótimo. E é ótimo mesmo. É um exemplo clássico isso aí. O Código Civil tem uma regra sobre isso, só que, curiosamente, ele usa, eu não sei como vai ficar nessa reforma que eu estou pleiteando, mas ficou na de 2002, ainda há uma referência aí à palavra motivos, dizendo que os motivos só podem ser alegados para desfazer o negócio quando expressamente aludidos, quando expressamente referidos. Então, se nessa contratação aí o contrato citasse que o propósito, e aí eu estou usando uma terceira palavra, veja que eu tô, motivo, causa, eu já estou numa terceira palavra de propósito, usando propósito. Se o propósito do cara era o carnaval que não vai haver, pandemia, por exemplo, segundo o Código Civil, não se deveria falar esse propósito, não se deveria designar causa, mas motivo.
Porque, de verdade, a causa seria mais abstrata, econômica, em geral. Então, toda vez que alguém quer habitar em troca de um preço, aí você tem uma causa negocial, que é a causa que caracteriza a locação. Cada contrato, na verdade, corresponderia a uma causa negocial, no sentido do que é que ele representa para as partes, de vantagens e desvantagens. Uma operação econômica. Então, nesse sentido, qualquer locação é uma locação. Você vai ter a disponibilidade daquilo, da coisa, com esses e tais aspectos, por uma remuneração, por um aluguel, por um preço. Então, essa é uma causa. Nesse caso, o código vai dizer que se eu quero ir locar para assistir o carnaval, esse outro propósito subespecífico, ele seria indicado terminologicamente como motivação. Seria subjetivo, seria mais específico, e só poderia ser usado para descaracterizar a prestância do negócio para a parte, quando, obviamente, ostensivamente referido no documento, no instrumento correspectivo, entendeu? Então, esse é o direito civil aí, ele usa essa nova distinção entre causa e motivo. Apesar de que esse motivo é uma causa final, no sentido da intencionalidade, da busca, né, da intenção, do propósito do contratante, então. Obrigado, professor. Bernardo, você com a palavra de volta. Professor, eu leio aqui a primeira pergunta, que é do aluno Luiz Cláudio Nunes, tá? Que é daqui do nosso PPGD, que formulou a seguinte indagação: a causalidade jurídica seria um jogo de linguagem para a legitimação do discurso jurídico no panorama pós-moderno? O senhor Sim. poderia entendê-la como um jogo de linguagem? Isso eu digo que é a construção desse ambiente de compreensão, desse ambiente de compreensão, concepção. Porque, veja, a gente, na verdade, está falando das formas com que o mundo se constitui, se apresenta, se perfaz. Né? Então, o que eu estou tentando retratar é exatamente isso que ele está dizendo, né? A forma pela qual se legitima, mas não se legitima a posteriori, se legitima enquanto se constitui diante dos nossos olhos como o que nos parece ser a única forma da manifestação, embora ela seja, na verdade, a depender do tempo e do lugar e da cultura, vária. Então, quem diria que como é que um jurista do Código de 1916 ia imaginar que casamento entre pessoas do mesmo sexo é o que ele é hoje? E que se pudesse interpretar a Constituição como se interpretou, embora ela diga ostensivamente apenas que é protegida a união entre homem e mulher, e se pode interpretar para além. O caso, então, do casamento é mais ainda flagrantemente problemático, porque o exemplo do casamento de pessoas do mesmo sexo era o exemplo que a doutrina civilística tradicional dava de negócio ou ato inexistente. Hoje a gente considera perfeitamente válido, mas ele era havido por tão disparatado com o conceito de casamento que se argumentou isso, que esse disparate era tão radical e distante da expectativa normal do tipo, que ele, não é que ele fosse inválido, ele nem era cogitável, era inexistente. Veja que, ironicamente, é nesse aspecto que as coisas mudaram mais substancialmente. Em vez de inexistente, hoje, isso que era aberração é normal, é cotidiano. O aluno está agradecendo. Eu formulo aqui a outra pergunta que apareceu, que é do aluno Flávio Miranda, diz o seguinte: professor Torquato, ainda na questão da temporalidade, o autor Thomas Westing traz sobre poder de instituições como legitimador do poder constituinte. É possível imaginar que vivemos épocas em que esses avanços tecnológicos impactam tanto na cultura jurídica, ao ponto da sua capacidade generativa poder acabar se legitimando como agente do poder instituinte? Ou seja, em outras palavras, o que impediria que essas tecnologias não se tornem elas mesmas o poder instituinte?
Doravante. É esse o perigo. Eu acho que é isso que o livro do professor Tess está cuidando. A gente não tem muito controle sobre isso, né? Na verdade, você vê que eu ainda não faço isso, mas eu vejo com muito mais frequência. As pessoas já estão usando. É mais fácil trabalhar com uma ferramenta de inteligência artificial do que sem ela. Para tudo. Simplesmente é isso. Se você hoje existe um negócio chamado coach de prompt. Coach de prompt é o cara que te ajuda a fazer a pergunta certa para tu conseguir o resultado que precisas na inteligência artificial. E a gente mesmo vai aprendendo com tentativa e erro. Então, é claro que, claro, a decisão vai ser sempre do juiz, mesmo quando ele copie o chat GPT, como já houve episódio, né? Já houve episódio. E a decisão foi anulada. Mas mesmo que eu faça o que deva fazer, que é ler o que o chat GPT fez e corrigir, e essa é uma ferramenta, haverá outras tantas que farão melhor. E haverá, inclusive, ferramentas especializadas. Essa é uma ferramenta generalista. Embora não seja a inteligência artificial generalista, mas ela mexe com textos em geral, não é da área de direito somente. Então, uma inteligência artificial mais robusta e mais técnica, ela pode realmente influenciar de forma que... Agora, por um outro lado, enquanto estiver passando por um agente de controle, e esse agente tem a consciência de que é ele que toma a decisão e não a máquina, e que ele, exatamente, digamos, tem a responsabilidade, a liberdade e a responsabilidade de fazer diferente do que a máquina orienta. Enquanto a gente tiver esse controle, a gente não pode dizer que esse perigo, que esse fato é o que está acontecendo, que as máquinas estão mandando na gente. Mas a garantia é precária e os tempos são tais que, num futuro que a gente não, de verdade, considera tão distante, a gente pode estar com esse pesadelo realmente mais presente. Porque a gente, principalmente, não sabe o que vai acontecer quando as tecnologias de aprendizagem de máquina se implementarem em computadores com capacidade de cálculo inconcebível. Eu digo em relação à comparação com o que a gente tem hoje. Então, se você pensar os qubits de computadores quânticos, que são matrizes e não só zeros e uns, então a complexidade da comparação entre matrizes como base de um cálculo computacional e um processo de aprendizado de máquina condizente com esse tipo de computabilidade, a gente não sabe o que eu vou usar a expressão mente dessa pode pensar. Porque uma máquina desse tipo, ela vai, como o nosso próprio cérebro, ela vai reconhecendo padrões no ambiente. Então, com a capacidade de cálculo que ela vai ter, ela vai reconhecer padrões que nossa capacidade mental não consegue conceber. E isso tudo é muito assustador. Esse medo não tem como eliminar. Ah, vamos fazer isso que evita. Não tem como isso. É como a gente ter avião e não ter medo de cair. Sempre que tem um avião, tem o perigo de cair. E isso é da tecnologia. Ela não dá de graça, ela dá com custo. O que não quer dizer que a gente não deva absorver, mas vem dor, vem coisa quente aí. Gabriel Pinheiro. Gabriel Pinheiro quer formular uma pergunta, está com a mão levantada. Faça a pergunta, Gabriel. Boa noite, professor Bernardo. Obrigado pela palavra. Boa noite, professores. Boa noite, pessoal todo. Professor Torquato, mais uma vez, tenho muita coisa para pensar da sua apresentação ainda, mas daquilo que eu já consegui processar, eu fiquei... Me parece que chegamos num ponto, né? Eu também sou de Direito Civil, eu estou, inclusive, orientando o professor Leandro, da banca de que o senhor participou. E seguindo o fio da pergunta do professor Daniel, também me interessam muito as questões de direito civil. Parece que já estamos num ponto realmente de ter certeza que, se não certeza, uma visão de que muitas vezes a causalidade vem depois de se estipular os efeitos que se desejam. E, portanto, eu falo até do enriquecimento sem causa, que é algo que muito me interessa. Muitas vezes, já falamos de efeitos queridos. Mas e quando não queremos certos efeitos ou não queremos certos debates? Também assim funcionaria a causalidade jurídica? Por quê? Veja, muitas vezes, quando se trata de enriquecimento sem causa, se fala do enriquecimento
ativo de obtenção. Mas e a formação de poupança? Já que se fala de exemplos e falamos de casamentos homoafetivos, falamos ainda de situações em que alguém é genitor de outra e não se sabia, genitor, e outra pessoa se pensava pai de certa criança e contribuiu sem saber com os alimentos. Caberia pedir contra aquele que não sabia a restituição pela formação da poupança? É uma discussão que não envolve vontade. Falta a causa para formar aquela poupança, para deixar de contribuir. Essa é uma discussão que se faz no enriquecimento sem causa, e alguns professores entendem que não há por que se perquerer sobre a vontade ou sobre a falta de intencionalidade. Então, serviria também a causalidade como um fio reverso para se dizer, não se quer discutir com esta base. Então ela não seria tão causa, mas ela seria construída a posteriori? Nesse exemplo aí, a gente tem uma situação peculiar, né? Porque, veja, de fato, se a gente não fosse pensar uma situação de família, a situação de família deixou de existir, se eliminasse, não teria causa para os alimentos. Os alimentos não seriam. Então, de fato, a obrigação alimentar é uma obrigação causal, né? Não é uma obrigação formal assim. Embora, repare, a coisa curiosa da obrigação alimentar é que ela, normalmente, para a gente ter o que a gente chama obrigação alimentar, a gente tem uma condenação judicial, a gente tem uma estipulação, ou seja, tem uma força de lei aí, tem um vínculo jurídico determinado numa norma concreta diversa do que eu tenho direito, dever de alimentar parentes em geral. Ainda não. Essa obrigação nesse nível não é a mesma obrigação alimentar. Então, o impacto da obrigação alimentar é a sua inescapabilidade, é que normalmente o que a gente chama de obrigação alimentar ela já é judicialmente fixada. Essa é que pode levar você para a cadeia. Não é a obrigação genérica que todo parente tem até certo grau de um sustentar o outro na medida do razoável ou na medida do possível. E na prática não funciona muito, né? A gente tem umas relações, esses vínculos alimentares são mais curtos do que os traços de parentesco na nossa cultura. Embora a lei pudesse garantir abstratamente isso, garante. Mas aí, nesse caso, você não poderia pedir esses bens de volta por uma outra razão, que é uma dessas regras de calibração que são necessárias em tantas e quantas situações como essa, que é a coisa da boa-fé. Quem recebe coisa consumível e de boa-fé consome, não precisa restituir. E é isso, alimentos são, por definição, consumíveis. Se você de boa-fé, ou seja, ignorando que não era parente, recebe e consome, não tem como você ser demandado para restituir. Isso é uma coisa característica dos bens consumíveis, e que é uma regra que está lá, colocada nesses termos no Código Civil, muita gente não lembra para que serve, mas serve para isso. Porque uma coisa é eu receber um bem seu, por exemplo, sua bicicleta, e você pedir lá de volta e eu ter que devolver. Não se esperava que eu tivesse dado fim à bicicleta, ela está comigo, eu tenho que devolver. Mas se fosse um quilo de açúcar e se esperasse que eu já, a essa altura eu já tivesse consumido, eu não devo nada a você, nem o equivalente em dinheiro. Eu consumi de boa fé uma coisa que eu pensava ser minha, meu açúcar. Eu não abusei da coisa. Eu dei a ela o destino natural dela. Então, não pode exigir isso. Nesse exemplo, a saída seria por esse lado, da boa-fé, para que o resultado não fosse o resultado impossível de você devolver tudo que você recebeu ao longo dos seus, até a maioridade, até os 18 anos, por exemplo, em termos de alimentos. E agora você é devedor de tudo isso em restituição. Isso é impensável, é inconcebível e despropositado, mas não é na causa que você resolve isso. Professor, só com uma coisa, não era em relação ao alimentando, era em relação ao verdadeiro genitor. Mas eu entendi a colocação. Em relação ao verdadeiro genitor, é interessante esse raciocínio, sim. Muito interessante. E eu teria que pensar mais, porque aí esse é o curioso do saber jurídico, né? A gente às vezes se depara com essas situações em que parece, claro, que existe uma resposta correta e que eu, pensando mais um pouco, vou alcançá-la. O que, de certa forma, conduz à ideia de que a gente absorveu
a retórica de que isso é um saber técnico específico que tem o certo e o errado, e não se trata de arbitrário. Se trata de tecnicamente adequado. Não é curioso? Porque a gente não é pós-moderno, mas pós-moderno pelo no mútil. A lógica do a fazer cotidiano é essa aí do certo e do errado, do é ou não é. Que a gente vai desempenhando cheio de certeza, como se fosse sólida. O que dá essa solidez, é o que eu quero dizer, são essas imagens, essas construções, como a causalidade, a incidência, a eficácia, a temporalidade correspectiva do modelo, etc. Dão esse colorido de significação que é básico. Que a rigor não passam de tópicos metafóricos construídos pela Isso, retórica, né? isso. São os apoios, são os assentamentos de senso comum que a gente partilha. E aí vou fechar a sua participação lhe agradecendo antecipadamente, fazendo a seguinte provocação. Já que o nosso amigo Cristiano falou em Nietzsche, eu vou lhe provocar a partir de Hume. E que tal a gente pensar se a causa não é apenas um mero hábito mental, que a gente construiu esse vocábulo causa para darmos essa falsa sensação de certeza, de previsibilidade, Vou concordar. e fez, Vou o, e concordar. fez do próprio Kant despertar do seu sono dogmático. É. Não, a gente tem que concordar. E, nesse sentido, também, isso corrobora a posição de Lorival Villanova, no sentido de que esse hábito também pode ser aplicado ao fenômeno jurídico, com suas falhas, com sua precariedade. É uma forma de construir, não é uma certeza. Não traz essa certeza que parece ter. O cisne negro sempre pode aparecer. Professor Torquato, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, Prazer. generosidade de termos ouvido e ainda que te conhecido assim virtualmente à distância, espero conhecê-lo pessoalmente, ou em São Paulo, ou aí no Também, Recife, Bernardo. ou aqui em Salvador, em breve logo, e temos em comum, para minha alegria, o professor João Maurício Deodato, que foi meu orientador no pós-doutorado, pessoa pela qual eu nutro uma admiração Foi meu gigantesca, orientador de mestrado também. e que eu sei que é seu amigo também pessoal, enfim, então uma pessoa que, enfim, espero poder desfrutar da possibilidade de tomarmos um vinho junto logo, logo. Seria uma satisfação, sem dúvida. Um grandíssimo abraço. Professor Cristiano, mais uma vez, muito obrigado por termos encurtado e feito essa ponte aqui com o professor Torquato. Sem o senhor, nada disso seria possível. Agradeço também o professor Daniel Oitavém, que é o nosso coordenador, que está sempre tornando tudo isso aqui possível através do PPGD da Universidade Federal da Bahia. E se por acaso, em algum momento, vieres a Salvador por qualquer razão, sinta-se convidado a aparecer por aqui. Desde Eu já. gosto muito da casa de vocês e irei sim, com satisfação. Um imenso abraço. Agradeço a todos os alunos que estavam presentes até agora. Boa noite a Muito todos. Fiquem bem. obrigado. Até a próxima. Obrigado. Grande abraço. Valeu, professor Torquato. Muito obrigado pela Querido, presença. muito Parabéns, obrigado, Bernardo, Daniel. pela Prazer organização do revê-lo. evento. E obrigado também, professor Cristiano, pela ponte, pela Tchau, querido. participação. Eu vou encerrar a sala. Meus alunos vão ficar comigo depois para uma outra discussão aqui, mas eu vou encerrar a sala e vou reabrir, porque a gente fecha a gravação. Tá bom? Tá bom. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Obrigado. Tchau, Cristiano. A gravação vai estar disponível no YouTube já já, viu? Isso. Tá bom, ótimo. Obrigado. Tchau, tchau.